Quinta-feira, 13h44 da manhã. Oliver entra em seu apartamento e nota a janela semi-aberta. Pensa não fazer sentido, pois está no 12º andar. Não nota nada fora do lugar. Vai dormir. Após cair em um sono profundo, sente um formigamento e um arrepio no corpo inteiro. Acorda, em estado meio sonolento, percebe-se todo suado, suas costas queimando como brasas. Ao tentar se levantar, não consegue mexer nenhum único músculo. Por mais que tente, seus olhos não se abrem e seu corpo não se movimenta. Trataria-se de uma condição conhecida como paralisia do sono? Situação em que o indivíduo, embora acordado, não consegue se mexer. Ele acredita que sim, afinal de contas, é extremamente cético quanto a qualquer tipo de fenômenos paranormais e fantasmagóricos. Porém, a tal experiência começa a virar um verdadeiro pesadelo infernal. Oliver, já bem angustiado, sente um peso esmagando o seu corpo. Tenta girar a cabeça, mas todo o esforço é inútil. Próximo de sua cabeça, escuta um vento que lhe levanta os seus cabelos. Algo impossível, pois as janelas encontram-se todas cerradas. Mãos e pés gelados, boca seca. O medo o abraça de forma sufocante. Braços e pernas arrepiados, retorcem-se de forma totalmente involuntária e misteriosa. A cama, encharcada pelo suor, tende a emitir ruídos de unhas riscando debaixo do colchão, cada vez mais forte e mais alto, cada vez mais, ao ponto de perder a respiração frente ao medo. Todo um passado de pesadelos de criança se tornando realidade. Oliver sofria muito quando pequeno com sonhos perturbadores e pesados. Dormia no quarto de seus pais, pois tinha uma imaginação muito fértil. Supostamente via e ouvia coisas sombrias demais para uma criança de 8 anos de idade. Adultos nunca acreditavam nas supostas visões dele. Faziam pouco caso disso. Naquela época, levaram-no a vários psicólogos e psiquiatras após o episódio nas pedras. Ele caminhava no parque e subira de repente, aparecendo com estranhos hematomas na cabeça, costas, braços e pernas. Quando encontrado a 1 quilômetro do local, relatou que as pedras simplesmente tinham caído sobre ele. Algo praticamente impossível. Ali não havia pedras daquele tamanho. Apenas uma vegetação rasa de um bosque. Do momento do acidente não se lembra de nada. Isso deixou os pais muito preocupados. Os profissionais que o avaliaram não constataram anormalidades. Sempre fora uma criança sozinha e melancólica. Percebera desde cedo a fria maldade no mundo e as injustiças de todos os dias. Sem amigos e se isolando cada vez mais, gostava de brincar com bonecos e imaginar cenários como em um filme. Sempre sozinho. Sentindo desde muito pequeno o peso da angústia da mortalidade da condição humana. Podia perceber a gelada brisa que pairava naquelas pessoas. Em seu apartamento, imóvel, escuta uma voz quase inaudível que o chama ao pé do ouvido, dizendo: Oliver. Após 10 minutos desmaiado, consegue se mexer aos poucos. Observa o chão com pegadas de sangue, algo impossível, pois estava sozinho. Verifica que as janelas do cômodo encontram-se abertas. As marcas sanguinolentas vão em direção à porta de entrada. Ao passar pela sala, se vê nu pelo espelho, com escoriações pelo corpo. Ao abrir a porta, observa um par de sapatos social, encharcados de sangue, os seus sapatos. Ao tentar recolhê-los, verifica que eles estão colados ao piso. Precisa ser rápido, o dia já vai clarear. Há uma solitária vizinha de porta. Tudo bastante confuso e nebuloso. Utiliza um balde com alvejante para limpar a sujeira e remover o calçado. Não havia câmeras no prédio, devido às reformas. Elas seriam de extrema valia para ajudá-lo a esclarecer a cena. A porta da vizinha está semi-aberta. Um gato abre-a de forma repentina. Nesse apartamento há algo anormal. O animal, agitado,
Aparenta certa agressividade descontrolada. Olhos vermelhos em brasa, caminha em direção a Oliver. Emite um som alto, agudo e perturbador. Pelos arrepiados indicam um ataque afrontoso e sorrateiro. Oliver escorrega no piso úmido ao pegar um balde para se defender do felino raivoso. Bate a cabeça e fica desacordado por alguns instantes. Ao se levantar, nota que o gato sumiu. Oliver percebe que está no apartamento da vizinha, ao reconhecer um quadro seu na parede. Porém, não consegue se mexer. Está mudo, tonto, exausto. Muito medo. Observa-se em cima de um tapete vermelho com plumas ensopadas de sangue. Há sangue por toda a parte. Não havia móveis, apenas 2 portas fechadas, a da entrada, outra desconhecida. Uma lasca de filete de luz atravessa uma cortina vermelha. O dia já começou. Um assovio. Se mostra vindo da porta misteriosa, cada vez mais alto. A porta se abre. Uma sombra se reflete na parede. Rapaz, a noite chegou a chegar. Oliver, fraco, retorce o pescoço. Vê ao lado de sua cabeça algo enrolado em um lençol azul. O bichano, que o tentara ferir algumas horas atrás, está agora com a sua cabeça esmagada, olhos saltados, peito aberto por alguma lâmina afiada. Há órgãos fatiados, esparramados por toda a sala. Ao se voltar para a sombra, ela já sumira como raio de luz da janela. Oliver precisa lidar com o breu total. Respira fundo, acelerado. Memórias esquecidas vêm à tona. Certa vez, ao subir de elevador para o seu prédio, em companhia da senhora vizinha, faltou luz no meio do trajeto. Escuridão total. Os olhos da senhora brilharam com um tom avermelhado de perigo. Aproximou-se dele. Ao colocar as mãos para se defender, as sacolas de compras do mercado caíram. Com os olhos fechados, percebe que ela tinha sumido. Ao voltar à luz, observa uma frase de sangue no espelho. Dizia: Oliver, você não vai escapar. Ele não se lembrava desse ocorrido. Algo bizarro. Essa senhora fora sempre muito gentil e simpática com ele, mas, como o gato, parecia estar possuída por um ser um tanto maligno. Guiado pela escuridão como a sua única luz, sua voz insiste adormecida, sua tontura o faz vomitar. Cenário apocalíptico. Tenta ficar de pé, não consegue. O jeito é se arrastar em meio a sangue que escorre pela sala. Segue em direção à porta da frente. Está trancada. Então vai em direção a outra porta. Ao abri-la, percebe uma forte resistência, como se alguém estivesse forçando o outro lado. Ainda de joelhos, assim como na primeira tentativa de sair pela outra porta, mãos escorregadias devido ao sangue, tem muita dificuldade em abri-la. Consegue apenas 30 graus. Ao passar sua cabeça pelo breu total, sente algo prendendo-lhe o pescoço bem forte. Ao tentar se livrar daquilo que o prendia, nota que é algo pegajoso, com unhas grandes que lhe machucam o pescoço. O seu instinto em gritar se tornar inútil, assim como o de lutar. Prevê o seu fim. Ali está asfixiado por uma criatura que nem sequer vê.
Pressionado até o teto, sem ar, desmaia. Passam alguns minutos. Recobre a consciência. Sente-se um pouco melhor, por mais absurdo que possa ser. Preso em uma espécie de labirinto mágico do terror e com um ser demoníaco perseguindo-o, não lhe restam muitas opções. Ficar parado ali esperando a criatura voltar ou seguir em frente pela porta que quase o matou. Ele opta por seguir adiante, como um soldado franco-atirador em frente ao seu batalhão de infantaria, sabendo que o pior está por vir. A passagem pela porta é estreita, precisa forçar a saída. Há uma fraca luz vindo do corredor, para onde a porta dava. Era de um abajur jogado no fundo do corredor. Este continha 3 portas, uma de fundo e 2 que se cruzavam, para a direita e para a esquerda. Oliver não imaginava o que iria encontrar. Seu pressentimento era incerto e traiçoeiro. Tinha estranha sensação de que uma real presença o observava bem de perto, tão perto que sentia o cheiro metálico do medo e da morte. Não via nem ouvia nada. Silêncio absoluto. De joelhos, foi se segurando nas paredes do canto esquerdo. Criou-se um rastro de sangue. Barulhos inimagináveis podem ser ouvidos por pessoas doentes ou que conseguem ver a verdadeira face da vida. 3 caminhos diferentes que brotam do mesmo cerne, que desaguam para um abismo central do medo. O conhecimento, em determinadas circunstâncias da realidade, assusta mais que qualquer conto de terror. A verdade é sentida, é de carne e osso, mas a imaginação, quando se quebra ou se confunde com a realidade, afeta a alma para sempre. Sem uma alma, somos apenas latas de tinta vazias, sem cor alguma, com pincéis endurecidos, riscando uma tela em branco, perfumes com frascos caros, sem conteúdo, navios sem proa, sem leme, a navegar mar adentro, rios sem água, praias sem gente, ondas sem espuma, sem movimento. A primeira escolha de Oliver é pela porta mais próxima, à esquerda, fechada. Então cruza o corredor e tenta abrir a porta da direita, também trancada. Dirige-se à última porta, mais distante e difícil. Segue em direção a ela. Consegue abri-la com facilidade, tão macia e silenciosa, como um abraço de reencontro de bons amigos. Ao adentrar no cômodo, furtivamente, a porta se fecha. Está diante do seu velho quarto de infância, onde monstros reinavam como sons dispersos de tambores aborígenes, onde o silêncio era estabelecido em seu peito, em seu choro apertado de dor, agonia, sofrimento. A pequena criança que ninguém ouvia, nem respeitava, via, ouvia e imaginava coisas do além. Repete-se a mesma cena do passado, que tentou esquecer dia após dia, segundo após segundo. Sua cama, com o mesmo lençol azul, desenhos abstratos do espaço, seu boneco, soldado de guerra que presumidamente o iria proteger, seu guarda-roupa fechado, onde passava noites em claro rezando para que não percebesse qualquer presença maligna do outro mundo. Coisas terríveis na sua mente o perseguiam. Ruídos lhe esmagavam os frágeis ossos pelo medo e pavor. A cortina da janela dançava, mesmo fechada. Sons de algo arranhando o vidro, sempre de madrugada, 3 toques no final, como ali chamar. Perante todos, familiares, sociedade e médicos, tudo estava sempre bem. Muitas vezes não se consegue ver, nem sentir uma profunda realidade, pois parece ser por demais absurda para ser inteiramente compreendida. Não se tem ferramentas emocionais e intelectuais para lidar com isso. Apenas se existe em meio ao caos, compromissos e correrias insanas contra a escassez de tempo. Muitos finos detalhes passam desapercebidos, esquecidos,
submersos em um revolto oceano. Apenas uma gota perdida em meio ao todo. É só mais uma infeliz criança que chora, que pede ajuda, que suplica por auxílio e atenção, que sofre melancolicamente. Tudo azul, tudo violeta, tudo cinza, dores crônicas imperceptíveis para olhos de anis. Lanternas frágeis em revelar apenas coisas aparentes, sem enxergar verdadeiramente a alma. Apenas um vazio, um grande vazio, entre o real e o imaginário, o possível do impossível, o fantasmagórico do visceral. De joelhos, vai à janela aberta e afasta a cortina. Abraça a criatura. Mergulha em direção ao infinito.